Olá, minha gente. Aqui quem fala é o professor Leon, tutor virtual de vocês na disciplina de História do Nordeste. E hoje estamos preparando esse vídeo aqui para poder suprir uma demanda que a gente não pôde contemplar, pelo menos no Polo de Carpina. Não houve essa aula presencial do dia 14. Então, resolvemos preparar esse vídeo para vocês, para que a gente pudesse ter algum tipo de é, interação, vamos dizer assim, oral, verbal, e de alguma forma pudéssemos nos encontrar, ainda que dessa forma, pelo ambiente virtual, né? Eu espero que muito rapidamente possamos estar aí também presencialmente. Provavelmente isso vai acontecer na ocasião da segunda VA, ok? Então, por enquanto, vamos aqui debater alguma coisa. Vamos fazer esse momento, vai ser bem reduzido, condensado. Não vai ter, é claro, a mesma profundidade de uma aula presencial, mas tentaremos aproveitar da melhor forma. E eu peço a vocês que os comentários que vocês desejam fazer, façam no ambiente virtual. A gente vai abrir um fórum especial para discussão desse vídeo e espero que vocês possam participar, ok? Bom, estamos iniciando, né, a nossa disciplina de História do Nordeste e a gente poderia falar de muitas questões aqui. E eu então escolhi alguns pontos breves que vamos falar bem condensadamente do assunto que vai até a primeira VA, ok? Então esse assunto seria os séculos XVI até o fim do século XVIII, que é quando vamos ter mais ou menos o período de Nordeste como um lugar ainda central no Brasil, né? A gente pode dizer que o Brasil começa basicamente pelo Nordeste, né? Desde, pelo menos esse Brasil formatado com esse nome, o Brasil, resultado da interação de povos de vários continentes, né? Então, mas antes de falarmos disso, existe uma questão sobre o conceito, basicamente, de Nordeste, né? Então, o Brasil começa pelo Nordeste, mas ao mesmo tempo aqui não se chamava Nordeste e até mesmo nem se chamava de Brasil corretamente, poderíamos dizer. Oficialmente seríamos a América Portuguesa, né? A colônia portuguesa na América. Mas ao longo do tempo esse conceito de Nordeste, principalmente do século XIX em diante, mais no século XX, porque até no século XIX chamava-se muito de Norte, né? Lá para o Norte englobava tudo que estava além da região Centro-Oeste. E muito do que a gente chama de Nordeste hoje, no começo, era chamado simplesmente de os Sertões, né? Mas antes de chegarmos a toda essa questão, como o nome da disciplina é História do Nordeste, é interessante a gente repensar essa definição que normalmente nós temos como natural de região, né? Então temos aí uma região Nordeste, né? Claro que oficialmente no Brasil hoje, desde 1940, o IBGE define essa região como Nordeste, mas existe uma problemática muito grande ao gente tratar de história, de uma história regional, se podemos dizer assim, porque temos uma região e uma região é sempre algo problemático, porque temos a tendência a considerar que uma região ela tem uma ideia comum
tem características em comum, tem traços em comum, e as pessoas, a sociedade que vive nessa região tem uma identificação às vezes única, homogênea, etc., o que não é real, né? Então muitas vezes temos uma série de discursos que se sobrepõem, temos a criação de identidades do que é pertencer a uma região e assim por diante. Então temos essa ideia de ser nordestino, de orgulho de ser nordestino e questões assim. Temos o discurso hoje dos sulistas e sudestinos sobre o Nordeste, sobre o que é ser nordestino e todas essas representações que temos, até mesmo feita na televisão, sobre o que é ser Nordeste. Para as novelas da Globo, por exemplo, a gente vê nordestino é uma pessoa que fala engraçado, que é ignorante, que é sem cultura e tudo mais, e que nas novelas o espaço desse nordestino é basicamente de empregada, o empregado doméstico, de porteiro da classe média carioca e paulista. Então, temos todas essas questões, existem muitos discursos sobre região. Então, região, dizer que a gente pertence a uma região é algo bastante problemático nesse sentido do que é esse nordestino, do que é a tradição nordestina e do que é essa região, né? Eduardo Said, no livro Orientalismo, ele vai criticar bastante a ideia de oriental, o que é ser oriental, porque o que as pessoas entendem por oriental. Então ele vai analisar uma série de questões sobre como os ocidentais representam os orientais. E esse oriental, não existe na verdade um oriental no sentido cultural ou sociológico, ou até mesmo histórico. Porque o que é o Oriente? Até o Oriente é difícil de ser englobado. O Oriente, basicamente, se fôssemos levar a geografia da Terra, à direita, né, do hemisfério do meridiano de Greenwich, teríamos o lado oriental da Terra. E ainda assim, temos praticamente toda a Europa, ou a maior parte dela, dentro desse lado oriental. Então é muito complicado. E assim mesmo, mesmo considerando questões mais específicas como Nordeste, a gente poderia pensar o que nos faz nordestinos, ou qual é a história que nos coloca como nordestinos. Se a gente pensar as culturas baiana de Salvador, com uma cultura a maneira como as pessoas vivem no sertão do Piauí, ou mesmo na região oeste do Maranhão, que é basicamente bem mais semelhante ao que a gente vê na cultura paraense ou cultura do norte, amazônica, mais semelhante do que com a do vaqueiro do município de Sertânia, ou aqui do interior de Pernambuco. Então, temos muitas diferenças e particularidades, então é muito difícil a gente conceituar uma cultura ou uma sociedade a partir de uma região, né? É claro que as regiões influenciam exatamente na maneira como as pessoas vão viver. Mas enfim, a ideia é que nós todos tenhamos sempre um ponto de vista que questiona essas uniformizações, essas homogeneizações de categorias como região, etc, ok? Então, sempre que a gente estiver considerando a história do Nordeste, a gente está pensando toda uma multiplicidade de histórias, de sociedades, de costumes, de cultura, e que estão todas confluindo num caldeirão heterogêneo de uma região, certo? Então, como o primeiro texto trabalhado na primeira semana fala, ele tenta ver os séculos XVI e XVII, ele começa refletindo sobre o caráter do Estado português, né?
o Estado português é uma monarquia. Devemos lembrar que Portugal é uma dos primeiros Estados-nações formados na Europa Ocidental, e por isso, nos séculos XV e adentro do século XVI, Portugal vai ser um dos estados nacionais mais fortes. É isso que vai justificar todas as expansões ultramarinas, né, o Império Ultramarino que vai se formar em Portugal. E também a questão do absolutismo monárquico português, a o mercantilismo que vai ser responsável, vai ser a base econômica dessa exploração ultramarina portuguesa, que vai chegar à África, vai chegar à Índia e também vai chegar ao Brasil, né, à América. E assim vai inaugurar um comércio ultramarino. Isso, é claro, vai impactar fortemente não somente a história de Portugal, a história desses lugares que foram colonizados, mas também podemos dizer o mundo inteiro, né? Então, veja que tudo, do ponto de vista administrativo, partia da figura pessoal do rei. Então, o rei vai representar um homem, né? No caso, a maioria dos monarcas são homens, então vai representar um homem que detém um poder sobre todo uma vasta gama de territórios, mas também sobre almas e tudo mais. Então, essa hierarquia da sociedade portuguesa vai chegar ao Brasil num processo de imposição pela força e vai conquistar as terras aqui. Inicialmente, o litoral, né, a colonização só se inicia realmente a partir de 1530, com a formação das capitanias hereditárias, como vocês já sabem. Então, esse Estado português vai tentar descentralizar essa administração de um território que é muito longo e que estava delimitado pelo Tratado de Tordesilhas. Mas essa tentativa de descentralização, de conceder lotes para a fidalguia portuguesa, não vai dar certo, né? Temos aquela velha história de que as únicas capitanias que prosperaram foi Pernambuco e São Vicente, essa coisa toda. Mas o fato é que essa prosperidade dessas duas capitanias não vão ser o suficientemente fortes para se poder levar adiante um projeto que viesse a dar lucro para a coroa portuguesa. Então, a gente tem o que? A formação de uma centralização administrativa, né, que vai acontecer ainda no século XVI, a formação de um governo geral no Brasil com sede em Salvador. Então, mas uma coisa que a gente deve refletir é sobre o tipo de sociedade, o tipo de projeto que esses colonos vão implementar aqui no Brasil. Não é exatamente o tipo de sociedade que havia em Portugal, mas é um tipo de sociedade bem distante do rei, na verdade, né? Então vamos ter a formação de uma cultura particular, mesmo entre os portugueses, e que se dá, não podemos nunca esquecer, através da exploração da terra, do ambiente, das riquezas e das populações, né? Então vamos ter a exploração de mão de obra escrava indígena. Isso é muito importante de ser frisado, porque temos, muitas vezes, parece um mito de que os índios não foram escravizados. Mesmo no Nordeste, onde a escravização foi bem menor do que onde hoje a gente chama Sudeste, na
na atual região de São Paulo e tudo mais, com as entradas e os bandeirantes, como vai ficar conhecido mais tarde. Mesmo aqui no Nordeste vamos ter escravização indígena real até o século XVIII, né? Assim, instituído. Havia, claro, um impedimento ou uma tentativa de cooptação do monopólio desse escravismo indígena pelos jesuítas, mas vamos ter escravidão indígena sim, né? E também a introdução da mão de obra escrava africana, que vai entrar em larga escala aqui no Nordeste, devido à formação do que a gente vai chamar de economia açucareira, né? Então, a economia dos engenhos, que vai formar o que também se chama convencionalmente a história de sociedade do açúcar. Então, essa sociedade nordestina está intimamente ligada a essa sociedade do açúcar, ok? E aí, Gilberto Freire é um dos grandes nomes de análise, né? Na verdade, temos outros, como Celso Furtado, de um ponto de vista da história econômica, etc., com viés social, analisando a formação de estruturas econômicas e sociais. E nessa sociedade do açúcar nós temos a figura do homem português como líder ou patriarca, né? Uma sociedade que é patriarcal. Então, esse português, patriarca, chefe dessa sociedade, ele vai liderar do alpendre da sua casa grande, como Gilberto Freire falaria, todo o destino dessa sociedade, né? Na verdade, ele vai tentar impor um ritmo e um estilo de vida que vai sofrer resistências dos negros escravizados, dos indígenas, que volta e meia vão entrar em conflitos com os colonizadores e tudo mais. E é claro que é muito importante dizer que dentro de uma sociedade patriarcal, distante da coroa portuguesa, embora tivesse um aparato administrativo que chegava até a colônia e fazia valer a lei que a coroa portuguesa pretendia implementar aqui. Podemos dizer que os laços, tanto jurídicos como administrativos e até mesmo os religiosos, eram sempre flexíveis, eram reelaborados, eram reinventados aqui na colônia. Então, nós temos a questão de uma formação religiosa aqui no Brasil, que é de origem portuguesa, mas muito distante de Portugal e ainda mais distante do papado, né, em Roma. Então, só para relembrar, a questão religiosa no Brasil era submetida ao Estado, né? Então, a colonização era um empreendimento comandado em última análise pela coroa, mas em parceria com a igreja. Então, temos a eleição de postos eclesiásticos pelo rei de Portugal, definição de bispos e de bispados, etc. Tudo isso era decidido ou nomeado pelo rei de Portugal. Então, o que a gente vai ter no Brasil até o século XIX é uma estrutura administrativa, jurídica, em que os eclesiásticos ou o clero vai estar inserido dentro dessa estrutura, né? Então, é como se a igreja, os membros da igreja,
fossem basicamente funcionários públicos, né? Já que o Brasil era oficialmente um país somente católico. Então, dentro dessa esfera, vamos ter padres, bispos e clérigos de toda forma atuando aqui de uma forma bem mais livre do que atuariam, por exemplo, em Portugal, com uma Inquisição muito forte e uma questão religiosa também muito complexa devido à ascensão do protestantismo na Europa. Então, aqui no Brasil, esses clérigos vão ter uma liberdade de atuação muito grande, o que no século XIX vai gerar uma tentativa de romanização do Brasil novamente, da Igreja Católica no Brasil, né? E aí vai adentrar o século XX em vários grupos políticos funcionando dentro da Igreja brasileira, ok? Mas voltando às relações sociais aqui no Brasil, nós temos uma análise bem elaborada, foi muito importante, feita pelo Gilberto Freire a partir de 1932, se eu não me engano, com a publicação de Casa Grande e Senzala. Então, o que Gilberto Freire fala lá? Além daquela questão do português como patriarca, como chefe dessa sociedade portuguesa, ou sociedade neoportuguesa, ou sociedade brasileira, aqui no Nordeste, nós temos também a relação desse português com as outras raças, como assim ele chama. Então, nós temos um entendimento desde o primário, o ensino primário e fundamental, o ensino infantil e ensino fundamental, geralmente coloca isso de uma maneira muito pacífica, né, para as crianças. O entendimento de que nós brasileiros de hoje, somos frutos de uma inter-relação entre três raças, né, o europeu, o africano e o indígena, e que basicamente isso aconteceu de forma quase pacífica, né? Ou de forma em que todos tiveram uma participação igual, ou que, na verdade, hoje é aquele fim da história em que tudo acabou bem, né? E que aí no Brasil não tem racismo e que por conta dessa miscigenação nós somos uma sociedade que vive em paz, em termos étnicos ou raciais. Isso é o que hoje se chama de mito da democracia racial, né? Então, aí Gilberto Freire coloca em Casa Grande e Senzala a ideia de que o português já era um povo acostumado à mestiçagem, porque estaria ali muito próximo de África e pelos séculos em que passaram convivendo com os mouros, né, os árabes mouros que invadiram Portugal antes mesmo antes da virada do século dos anos 1000, né? Vão passar ali quase 500 anos em Portugal e, claro, vão influenciar diretamente a cultura e a história portuguesa. Mas aí o que Gilberto Freire pinta em seu livro é de que esse português era um português de boa, acostumado com essa mestiçagem com povos de outros lugares, com povos enegrecidos, povos de pele preta. E assim, esse português ele vai ser um tipo de europeu que acostumado com a mestiçagem. Essa análise, eu não estou querendo dizer aqui que essa análise de Freire é incorreta, mas é como uma pintura mesmo. Ele coloca esse português tendo uma boa relação, uma relação acostumada com a diferença, e que quando chega ao Brasil, onde vai ter a introdução de mais outras duas raças, né, indígena e africana, vai ter uma relação quase pacífica.
É claro que essa relação pacífica é sobre a baioneta, ou sobre o arcabuz, ou sobre o canhão português, né? Então, esse português que é europeu, que é símbolo da civilização mais culta e tecnologicamente mais avançada do que as demais, vai ser o líder natural dessa sociedade que aqui está se formando. E uma sociedade que vai ser boa, né? O Gilberto Freire vê com bons olhos o resultado da colonização, podemos dizer assim. E o resultado da colonização liderada por esse português. Então, além desse português acostumado à mestiçagem, ele vai pintar também o quadro da Índia, que vive nos trópicos e que vive sem maldade, por exemplo, em relação à sexualidade, que exibe seu corpo nu, e que por ter esse sangue quente dos trópicos não tem problema em se associar sexualmente com esse português. Então aí a gente tem uma citação do Casagrande Senzala, página 9. Ele faz uma descrição da substituição daquela moura negra que havia em Portugal, agora com a negra índia que vive no Brasil. E esse português basicamente substituiu aquela negra moura pela negra índia. Então, ele vai dizer sobre as índias que estas tinham também os olhos e os cabelos pretos, o corpo pardo pintado de vermelho, e tanto quanto as nereidas mouriscas eram doidas por um banho de rio, onde se refrescasse sua ardente nudez, e por um pente para pentear o cabelo. Além do que eram gordas como as mouras, apenas menos ariscas. Por qualquer bugiganga ou caco de espelho, estavam se entregando, de pernas abertas, aos caraíbas gulosos de mulher. Então, o interessante é que ele naturaliza essa questão social no Brasil sem uma maior problematização. Também não quero aqui partir para uma demonização de Gilberto Freire, não é essa a intenção. O trabalho dele é extremamente importante e revolucionário. Apenas devemos ter em mente uma crítica a essa naturalização das relações, ou seja, é natural que o português chegue e que a Índia abra as pernas para ele com toda a boa vontade. Isso exclui o caráter quase demoníaco, vamos dizer assim, das conquistas em qualquer lugar do planeta. A história da humanidade, podemos dizer, a história do estupro. Então, esse lado cruel, sangrento e horrível da história, ele é pintado de uma maneira, vamos dizer assim, natural. É quase que impossível que tivesse ocorrido de outra forma para Gilberto Freire. Então, é natural que a Índia seja estuprada, é natural que as negras sejam estupradas, e para não haver um estupro de forma radical e sangrenta, então elas acabam se entregando e com felicidade até. Então, essa é uma questão que é bem cara a Gilberto Freire, é muito criticado pelo movimento negro e pelas análises históricas que tentam problematizar essa sociedade colonial, ok? Então, outro trabalho magistral sobre a cultura nordestina e a história do Nordeste é o livro de Durval Muniz, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da UFPE, A Invenção do Nordeste. Então, nesse livro, Durval ele vai analisar discursos e representações que existem sobre esse Nordeste, sobre o homem nordestino, sobre a virilidade do homem nordestino. Né? O homem nordestino deve ser aquele que é cabra macho
e que cospe no chão e que é o homem que tem força e que tem valentia e que puxa a sua peixeira. Se por acaso se sentir ofendido, resolve ali no braço ou na ponta da faca qualquer problema. Então esse homem nordestino viril, dotado de poder para enfrentar as agruras do sertão ou da dificuldade de viver no meio natural, ele vai ser o típico ou ideal homem nordestino, né? Então ele vai fazer uma análise interessante sobre isso, sobre a construção desse homem nordestino, né? E muitas outras questões. Vale a pena a leitura do livro, ok? Por último, eu queria falar do processo de interiorização do Nordeste. Muito se sabe que a colonização começa pelo litoral nordestino e ela adentra aos sertões em um segundo momento, principalmente devido à necessidade de expandir a zona de produção do açúcar, né? Então, o que a gente chama de zona da mata hoje, zona da mata nordestina, que fica no litoral, ela vai ser praticamente, em sua maior parte, ocupada pelos engenhos e pela cana-de-açúcar, pela monocultura, né, açucareira, que vai utilizar mão de obra escrava em grande quantidade, mão de obra africana sobretudo, ok? Então, essa necessidade de expandir essa lavoura de cana-de-açúcar faz com que os pecuaristas, os criadores de gados pequenos e grandes, se distanciem cada vez mais do litoral nordestino, até que um decreto real vai proibir de fato a pecuária, né? Numa faixa de 80 quilômetros do litoral. E isso faz com que esses rebanhos se distanciem do litoral em rumo aos sertões, né? Naquele tempo ainda não havia a definição geográfica que utilizamos hoje de agreste, nem de meio norte. Então havíamos basicamente litoral e sertão, ok? E essa expansão da pecuária em direção aos sertões vai fazer com que as primeiras vilas e posteriores cidades vão se formar no interior nordestino, né? Existem várias frentes de ocupação, né? Uma das principais vai acompanhar o curso do Rio São Francisco, então vai levar a ocupação e o povoamento até a nascente do Rio São Francisco, que fica no atual estado de Minas Gerais. Então, o estado de Minas Gerais, que era ainda, nesse termo, um sertão, vai ser ocupado primeiramente por esses criadores de gado. Então, qual é a característica dessa população do interior do Nordeste, né? A gente tem nos sertões uma maior mobilidade social do que na sociedade do açúcar, né? Nas zonas de produção do açúcar. A gente tem uma maior mobilidade social porque a criação de gado ela é algo que depende muito da atuação individual do vaqueiro, do peão, né? Então ele deve tocar o gado e ele deve levar o gado para onde tem alimento, para onde tem água. Então havia uma maior, se podemos dizer assim, uma maior liberdade desse indivíduo, desse vaqueiro, desse peão que tocava o seu gado. Não estava tão preso àquele sistema fechado escravocrata do engenho, né? Onde tem a senzala e tudo mais. Então, na verdade, a grande constituição da sociedade do interior vai ser de brancos, de mestiços
e de negros alforriados e também de indígenas que trabalham com essa questão da pecuária. Então, não vai ter uma forte presença de escravos, de fato, no interior, em relação a essa atividade da pecuária. Então, você vai ter essa uma maior mestiçagem, uma maior interação entre essas pessoas. É claro que brancos sempre vão estar no topo dessa sociedade e vão preferir o casamento com outros brancos e, em segundo lugar, com mestiços, para assim, em última ocasião, escolher uniões entre brancos e índios e negros, ok? Mas temos uma maior mobilidade social para essa pessoa membro dessa sociedade no sertão. Então temos também aquela característica de visão de que vaqueiros que tomavam conta de rebanhos dos seus donos podiam ficar com um quarto das crias de um determinado período de 4 a 5 anos. Então eles tinham uma oportunidade de crescer economicamente, vamos dizer assim, e constituir um rebanho próprio depois, né? É claro que a vida no sertão vai ser difícil, tanto quanto é hoje. Vai ser uma vida de muito trabalho e de sobrevivência, de busca pela água, de busca pelo alimento e também de muita mobilidade, né? Então vai ter uma sedentarização muito menor do que na da sociedade do açúcar, na sociedade que vivia no litoral. A economia se baseava na carne seca, na venda da carne seca para as vilas, né, do couro e também de fornecimento de animais. Então, vale a pena ler também um livro que trata sobre a alimentação no período colonial, que é o Farinha, Feijão e Carne Seca, né? Fala sobre o tripé da alimentação colonial, que se baseava na carne seca, que não existia outro tipo de carne, apenas a carne seca, fornecida, vinda do interior, vinda dos sertões, para as vilas e cidades. O feijão, característico da culinária e das sopas portuguesas, dos ensopados portugueses. E a farinha, que seria a contribuição local. A farinha era o trigo dos indígenas, né? A tapioca seria o pão da terra, como se chamava. O beiju, né? Então temos esse tripé colonial em que todos tinham acesso mais facilmente, eram alimentos em maior abundância aqui na colônia. Para pobres e para ricos, a diferença se dava na quantidade de um para com o outro. É claro, o pobre comia muito menos carne seca, que era caro, muitas vezes se tornava um produto caro porque vinha de longe, no lombo de tropas de mula, até a capital, até as cidades, até as vilas. Muitas vezes faltava, muitas vezes chegava podre, né? Mas por isso mesmo a carne seca era o único tipo de carne que era comerciável de fato, né? Então temos esse tripé de alimentação colonial. E essa sociedade vai perdurar numa espécie de longa duração, tanto a sociedade do açúcar como a sociedade do couro, também como é chamado muitas vezes a sociedade das populações do interior do Nordeste. Ambas vão continuar numa espécie de longa duração, numa espécie de lenta modificação histórica, né, durante os séculos 16, 17 e 18. É claro que temos algumas questões, como a invasão holandesa, que vai mexer profundamente com o estado de Pernambuco, vai transformar Recife
no principal expoente, numa cidade comercial, uma metrópole, na verdade, nacional naquele período. Mas, em geral, temos uma estaticidade nesses primeiros 3 séculos de Nordeste, né? Nesses 3 primeiros séculos de Brasil nordestino, até a chegada do século XIX, em que vamos ter a vinda da família real, e isso vai alterar profundamente todas as questões no Brasil, mas também modificações na economia, né? Temos a decadência mais acentuada no século XIX do processo do açúcar no Brasil. Na verdade, ele começa já desde o século XVII, mas nos séculos XIX ele vai entrar realmente em declínio em importância no cenário internacional. A própria questão do ouro no século XVIII, que não chega a atingir cheio o Nordeste de hoje, mas vai atingir sim os sertões, como eram chamados, o interior do Brasil, as regiões das atuais Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, vão ser profundamente modificados, e com a decadência rápida desse ouro também, vamos ter uma expansão da pecuária para essas regiões, que hoje são os maiores produtores de carne e leite do Brasil, né? A região centro-oeste. Temos uma grande bacia leiteira em Minas Gerais. Então, o século XIX é onde vai haver todas essas alterações de cenário. E para o Nordeste vamos ter uma decadência dessa pecuária, já que muitos pecuaristas vão migrar para essas regiões de Minas Gerais, por exemplo, onde vai ter uma população agora muito maior do que no interior do Nordeste, e vai ter um comércio lucrativo com essa pecuária. E outras questões, como maior facilidade de criação desse gado do que nas intempéries do sertão, sempre assolado, vez por outra assolado por seca e a estiagem, etc. E aí vamos ter, a partir do século XIX, um crescimento muito grande do cultivo de algodão, que vai, de muitas formas, substituir aquela pecuária que havia de grande importância até o século XVIII. Ok? Isso é só um pouco do que eu poderia falar. Eu gostaria de contar com a participação de vocês em comentários, críticas, perguntas, ou até mesmo reformulações de coisas que a gente falou aqui nessa aula. Ok? Então eu espero a participação de vocês e muito obrigado pela paciência de ouvir essa pequena aula. Okay? Um grande abraço para vocês e a gente se encontra no polo.